Saudações, canal, mais um vídeo aqui. Hoje, nesse quadro, onde estaremos olhando o grego de João 3,35, com o objetivo de estudar grego a partir do Evangelho de João, né? Ou seja, estudar grego com o evangelista João, olhando as estruturas aqui, as palavras, fazendo reconhecimento de algumas classes gramaticais, exatamente para ajudar as pessoas que estão a estudar esse idioma tão interessante que é o grego, nesse caso o grego koiné, também chamado de grego do Novo Testamento, para o nosso caso aqui mais específica, né? Então nós temos aqui, né, vou colocar aqui a divisão para vocês. Aqui nós temos o texto grego, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui outra seta, cadê minha seta? Pronto. Nós temos aqui nessa parte de cima o texto grego. Aqui embaixo eu coloquei uma tradução, né? Na verdade, uma parte onde aparecem as palavras, né? Você tem a tradução em português do que cada palavra significa e a forma como essa palavra ela pode ser encontrada no léxico, tá? Que em grego você tem esse problema, a palavra como ela aparece no texto grego, não necessariamente você vai encontrá-la no léxico que você quiser consultar, né? Ou então para você pronunciar qual é a palavra que para Deus, né? Theos, né? Então como que eu encontro essa palavra Theos no texto? Sempre como Theos ou como Theon, como Theó. Então eu encontro Deus de várias formas, essa palavra ela vai mudando. Porém, ela só tem uma forma, que é a forma que você encontra no léxico, né? Então, se você quiser procurar essa palavra, ou então tem aquela palavra como referência, né? Você vai ter que aprender a forma da palavra, que como ela aparece no léxico, exatamente. E depois também saber que essa palavra ela vai variando ali no texto grego, né? Ela vai modificando a sua forma, a sua morfologia, para atender aquela parte, uma ideia de caso, né? A língua grega também é uma língua que trabalha com caso, então as palavras elas se deformam exatamente para indicar se ela é um sujeito, se ela é um predicado, se ela é um objeto direto, um objeto indireto, enfim, né? Se ela é um presente, se ela é um futuro, enfim. As palavras gregas elas vão se deformando de alguma forma, né? Ficou meio cacofônico. Então nós temos aqui essa primeira parte, né? A gente observa aqui, por exemplo, nos vermelhos. O que seria, começar por aqui, né? Começar do começo, como se diz. O que seria esse azul? Azul nós vamos ter os artigos, né? Então todas as classes gramaticais, toda a classe gramatical de artigo vai estar exatamente nessa cor azul, né? Então nós temos, por exemplo, outra cor que vem logo após. Nós temos aqui na cor vermelha, né, todos os substantivos que aparecem aqui, né, no texto grego, né? Então em azul nós temos exatamente os artigos. Esses artigos eles estão acompanhando os substantivos, né? Então o artigo em azul, todos são artigos. Geralmente esse artigo acompanha muito o sujeito, né? Essa forma aqui. E nós temos esse artigo que é uma forma muito comum de indicar objeto direto, né? O complemento do verbo ali que você tem. E aí nós temos esse formato aqui também dos artigos, que vai indicar exatamente uma espécie de caso muito conhecido, que é a ideia do dativo, né? Bom, nós temos aqui exatamente o tem, né? Pronto, vamos lá. Então nós temos aqui exatamente o texto esse texto em português vai dizer que o pai ama o filho e entregou ou deu para ele todas as coisas em suas mãos, né? Então no texto grego nós vamos trabalhar exatamente aqui o artigo juntamente acompanhando o seu substantivo, juntando aqui o azul com o vermelho, né? E aí o que nós temos mais aqui? Deixa eu ver. Nessa parte aqui, já falei do azul, do vermelho, nós temos o verde. O verde vai indicar os verbos que estão aparecendo nesse versículo, né? Que é o verbo agapau, né? O verbo agapau aqui e o verbo dindom, né? Esse verbo aqui, ó. Que nessa forma aqui, você não vai encontrar esse verbo lá no léxico. E esse aqui também vai ter alguma dificuldade de você encontrar. Então você tem que saber qual é a forma verdadeira desse verbo aqui. E aí quando você vai, por exemplo, para esse aqui, né? Você encontra a forma dele aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, voltar. Esse você encontra aqui embaixo, né? A forma dele que você pode encontrar no léxico, que seria a palavra que você vai decorar no sentido de ter a referência, né? E aí você vai perceber que esses verbos eles vão modificando a sua forma e esses substantivos vão modificando a sua forma também. A mesma coisa vai acontecer com os pronomes também, vão mudando a sua forma para atender ali a demanda, né, dos casos, né?
Bom, então nós temos aqui, primeiramente a gente vai ver os artigos, são todos esses que estão em azul, né? Essa aí é uma forma de artigo no grego. Esses artigos, nós temos aqui artigos que exatamente estão aqui acompanhando o filho, né? O filho, estão acompanhando o pai e também o filho. Então, como que ficaria esse versículo aqui, na verdade? Nós temos esse versículo aqui, ó. Hopaté, né? O que seria hopaté, né? Então, você tem a leitura aqui incorporada dos dois, né? Do ho e o paté. Hopaté, quem seria o hopaté? Seria o pai. Então, quando você tem o artigo, por exemplo, nesse caso, que a gente consegue definir quem que é aqui, é o pai, não é um pai. Quando você coloca ali um pai, você está geralmente introduzindo alguém para um ambiente que ele não é conhecido. Então você diz a alguém, né, uma pessoa assim, um pai falou assim, assim. Aí depois que você conhece aquele pai, você vai tratá-lo como o pai, né? Aquele pai que eu já falei anteriormente, o pai. Nesse caso aqui ele vai citar como o pai, indicando que esse pai já é conhecido dos leitores, né? João já não vai precisar dizer que aqui introduzir esse pai, porque ele já é conhecido nessa parte aqui do evangelho, já está conhecido quem que é esse pai, principalmente do capítulo 1, né? Ali vai descendo toda aquela narrativa e aqui o pai já está conhecido, beleza? Então nós temos aqui a primeira parte, o hopater, né? Hopater. Lembrando que essa palavra pater, se você olhar aqui, se for atento, né? Você vai olhar essa palavra pater e essa palavra aqui, ó, pater, né? Essa palavra pater. O que existe de diferente nela? Nada, né? Se você for bem atento, você vai dizer... A única coisa que você tem diferente nessa palavra é exatamente um acento. Esse acento aqui, ele está para a direita. Esse acento aqui está inclinado para a esquerda. Por que isso acontece? É outro acento? Não. É claro que você vai se chamar por outro acento, mas a ideia é basicamente que, como você tem uma palavra seguinte aqui, né? O início da palavra aqui, então esse acento que naturalmente estaria para a direita, ele vai inclinar, né? Ele vai voltar para a esquerda. Então, aqui é a forma dessa palavra, a forma natural. Aqui ele não está considerando que tem outra palavra na frente, ele não está considerando que a palavra da frente ela começa com a vogal, ele não está considerando nada disso, né? Ele está considerando simplesmente a palavra em si. Então, o acento, neste caso aqui, para a direita. Neste caso do texto, para a esquerda. Então é essa a primeira parte que isso aqui termina aqui nos confundindo assim no começo. Por que o acento está para lá? Por que agora está para cá, né? É basicamente isso. A mesma coisa acontece com essa outra aqui, ó, né? Se olhar exatamente aqui aparece a mesma coisa. O acento está virado para a esquerda, tem a palavra aqui na frente, né? Você está dentro de uma frase aqui, então o acento fica voltado. A mesma coisa acontece com o restante das palavras aqui, tá? Então esse acento final aqui, ele tende a voltar, né? Os acentos aí, eles tendem a aí ficar colocado para a esquerda, né? Então outra característica aqui. Nós temos aqui, deixa eu ver mais alguma coisa. Pronto, inclusive esse aqui, ó, o acentozinho final, ele vai ficar virado para a esquerda, tá? Vai ficar em agudo ali, né? Aquela questão, né? O agudo ficaria para lá, mas aí no caso, dentro da palavra, ele vai virar para a esquerda. Tá, então nós temos aqui a primeira parte do versículo, já identificamos todos, ainda falta identificar aqui, só recapitulando, os azuis são artigos, em vermelho são os substantivos, em verde temos os verbos, né? Isso aqui é um cinza, né? Cinza. Os cinzas são as conjunções que aparecem aqui. E aqui tem uma corzinha aqui que seria uma preposição, né? É uma corzinha que é tá em preto aqui, mas na verdade seria outra cor aqui. E essa cor, aqui você tem uma preposição, né? Beleza, então aqui a gente já consegue identificar. E aqui, né, nesse caso, né, agora sim em preto, você tem um pronome, né? Que tem um pronome, né? Exatamente aqui. Então nessa parte você tem hoteos, hopater, né? Hopater. Essa é uma palavra muito difícil de declinar, a declinação dela não é fácil, é uma palavra de terceira declinação, substantivo de terceira declinação, e não é fácil fazer a declinação dela, é bem complicado, tá?
Só você vai encontrar essa palavra aqui no Novo Testamento de várias formas, ela é bem complicadinha. Então, voltando aqui à questão, hopater agapar, né? Hopater agapar. O que seria hopater agapar? Isso aqui é o verbo agapao, né? Cadê o verbo agapao? Tem aqui a correspondência aqui embaixo também, caso você queira procurar no léxico. Então, nós temos o verbo agapao aqui, né? Está nessa forma, né? Aqui no presente. O que acontece aqui? O pai, né, que está identificado, como eu disse, o pai, não é um pai assim, que você não sabe ainda quem é, mas já está identificado, é o pai, né? É alguém muito próximo na narrativa, né? Por isso é o artigo aqui já para identificar isso aqui. O pai, aí o pai é o que? Ama, né? Que é o verbo amar, que só está no presente. O pai ama. Quem que o pai ama, né? Então, o complemento do verbo, esse amor, ele é manifestado em relação a alguém, né? Quem que é esse alguém? Aí você tem o artigo ton, né? E o substantivo huion, que aqui você tem uma estrutura no acusativo, tá? Essa estrutura no acusativo é o complemento desse verbo aqui. O pai ama, ele ama quem? Ele ama o filho, né? Tanto o pai quanto o filho, eles já são identificados aqui, né? O filho está aqui com artigo, né? Aqui indicando, mostrando claramente que não é um filho que o pai ama, não é várias e várias pessoas aí do mundo que Deus ama, não é a mesma coisa do João 3,16, porque Deus amou o mundo, não. Aqui é um amor específico, ele ama o filho, né? Isso mostra exatamente que quando você tem o pai que envia o seu filho para morrer na cruz, esse envio não é algo assim de maldade, mas que eles estão ali, o intermediário, né? O que está exatamente estabelecendo essa relação entre o pai e o filho, nessa ideia de até morte e morte de cruz, exatamente o elemento do amor, que é essa ponte aqui, né? Entre o pai e o filho. O que está entre o pai e o filho, nesse caso? Amor, né? E aqui no caso do amor, que em português nós chamamos de amor ágape, em grego nós chamamos de agape, né? Na verdade que seria o substantivo agape, né? E nesse caso aqui em grego nós chamamos o verbo de agapau, né? Seria o verbo agapau. Então esse verbo agapau, ele não necessariamente você tem a ideia de que aqui é um amor celeste, aqui nem sempre, você tem que ver cada contexto aí, mas o verbo em si não é um verbo usado simplesmente para o amor perfeito de Deus, nada disso, tá? Até porque em João 5,20, né, 5,20, vai ter também o amor entre esses dois, só que trabalhado agora com o verbo filéu, né, o verbo filéu. E não mais com o verbo agapau, só verificar lá no grego aí de João 5 e 20, né? E basicamente nós temos aqui o elemento principal que está sendo a ponte entre o filho, o pai e o filho, tá? E essa relação, que é uma relação de amor, isso aqui também pode ser trabalhado, inclusive, divindade do filho, né? A divindade do filho em relação ao pai, estabelecendo aqui uma relação de amor. Não é relação de imposição, o pai não ordenou o filho, você vai ter que morrer na cruz, você vai ter que descer, você vai ter que se esvaziar da sua glória, você vai ter que fazer qualquer coisa. Não, você vai ter que ser esbofeteado, ser furado ao lado, ter as mãos furadas, enfim, né? Mas você não tem essa ideia. A relação que existe é uma relação de amor, né? Exatamente o que vai ser trabalhado em João 9 também, em João 8, né? Que o pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Ou seja, existe um companheirismo aqui também, né? E é exatamente o que está estabelecido aqui. Essa afirmação de que o pai ama o filho é uma afirmação interessante em João, né? Mostrando exatamente esse amor. E o que aconteceu? Qual que é você tem uma oração aqui, né? Uma oração coordenada, o pai ama o filho. Pronto, né? E aí você tem uma característica de João que é essas orações com esse conectivo, assim, orações coordenadas, né, conectivos assim, é igual a receita de bolo, né? Então ele desceu, depois ele acordou, ele escovou o dente, depois e comeu e fez e se arrumou e saiu, tal, e né? Aqui você tem nessa parte exatamente o pater agapaton huion, né? O que seria pater agapaton huion? Seria exatamente que o pai ama o filho e, em decorrência disso, né,
Panta dedoken. O que seria panta dedoken? Esse adjetivo panta, né, tudo, né, vem de paz, né, vem daquele do paz, né, é exatamente a ideia de que foi dado, que na verdade que todas as coisas, né, o panta, ele aparece muito traduzido aí como todas as coisas nesse tipo de contexto, né? Então, isso que está em alguns textos, inclusive em Mateus, né? Que o Pai, Jesus dizendo que o Pai deu todas as coisas. Então, nós temos aqui o que? O panta, né? Panta, o que aconteceu após esse amor? Nós temos panta dedoken, todas as coisas deu, né? O perfeito, né? Todas as coisas deu. Deu o quê? Deu o quê? Em quem? Onde foi que foi colocado isso aqui, né? Então você tem que ele colocou, deu todas as coisas, concedeu, né? Aqui. Onde foi que ele colocou? Aqui vai dizer exatamente o local ali, né? A referência, que é uma expressão do dativo. Ele colocou ou deu, né? Concedeu, né? Entregou. Na verdade, entregou, né? E entregou onde? Entregou em terra. Aí nós temos aqui Heiri, né? O Heiri, na verdade, né? Heiri é exatamente a forma dativa aqui de mão. Então, é uma palavra também de terceira declinação. Aqui aparece como aqui, ó, a forma que ela aparece aqui. Rei, rei. Rei é a forma que você vai encontrar mãos no léxico, por exemplo. Nesse caso aqui, você tem a forma do dativo, então ela vai adquirir esse iotazinho aqui no final, né? Então tá aqui. Ele entregou em quê? Isso aqui é uma preposição, né? Preposição, né? Quem trabalha com locativo, por exemplo, é uma preposição locativa, quem trabalha nos casos, aqui na estrutura do dativo, né? Então ele entregou o quê, né? Ele entregou todas as coisas, aqui, todas as coisas entregou. Onde foi? Cadê? Em qual? Colocou onde? Entregou onde? Em té, aqui, ó. Em té, reirim, reiri. O que seria reiri? Entregou nas mãos, né? Entregou nas mãos aqui. Então, todas as coisas ele entregou nas mãos. Nas mãos de quem, né? Aí ficaria aquela pergunta, entregou nas mãos de quem? Do filho. Aí, para configurar-se que ele entregou exatamente nas mãos do filho, nós temos um pronome aqui, que está na forma do genitivo, né? Que você poderia muito bem trabalhar a ideia de posse, não, que ele se apoderou de todas as coisas. Então, todas as coisas ele deu para quem? Ele deu para ele, né? A ele, né? Ele deu a ele. Na verdade, aqui, deixa eu voltar aqui, estava confundindo aqui. Então, todas as coisas, né? Eu pensando uma coisa e a boca falando outra. Todas as coisas ele entregou nas mãos, né? Ou em mãos, né? Nas mãos de quem? Esse aqui é dele, aqui, ó. Dele, do genitivo dele. Então, você pode pensar que você tem dele, nas mãos dele, beleza, as mãos, tranquilo. Mas aqui você tem dedoken, né? Exatamente, ele entrega todas as coisas, ele entrega. Então você tem aqui, você pode ter uma ideia de uma posse, né? Ele coloca nas mãos, assim como lá em Lucas, você tem que o filho, quando ele retorna, é colocado um anel no dedo, né? Todas aquelas posses, ou seja, usado também essa mesmo verbo. Então, mas ali você tem um processo de quê? Você tem aqui o processo de transferência, né? Ou então, naquele caso, de restituição, que você tem um processo de transferência, ou seja, o filho não só recebe, o pai não só entrega todas as coisas, mas como o filho, nas mãos dele, né? Mas como o filho também, ele tem essa posse, né? Essa posse de governo em relação a essas coisas, né? Então essa é uma questão interessante. Não é só colocar nas mãos para fazer alguma coisa, para entregar para alguém, mas o filho em si
por causa dessa relação estabelecida. Lembrando que esse texto ele vem daquela parte do testemunho, né, que João está mostrando ali as várias testemunhas que confirmam que Jesus é o Filho de Deus e tudo mais, né, o que ele fala é verdadeiro. E aqui tem essa ideia de que o pai termina aqui amando o filho e todas as coisas entrega em suas mãos, né, ou entrega nas mãos dele, né. Esse pronome aqui, ele vai trabalhar exatamente essa noção, aquilo que a gente chama um pronome possessivo, né? Que a gente tem aquela ideia, a caneta dele, né? O carro dele, a bicicleta dele, enfim, o pai dele, né? Então essa ideia do dele vai aparecer aqui nesse pronome aqui. Basicamente isso, né? O intuito do vídeo era basicamente mostrar algumas palavras, né? A palavra pai, a palavra filho, que a palavra pater, né, seria pai. A palavra que aparece aqui, ruion, na verdade, lexicalmente, você vai encontrar no léxico, na palavra fixa ali, seria a palavra ruios, né? E a palavra mão, você vai encontrar exatamente aqui, ó, rei, né? Rei. Então, essa palavra é exatamente a palavra mão. E aqui você tem essa palavra. Essa palavra cai aqui, ó, você vai encontrar demais, principalmente em João, é o i, ou então também, o também, né, pode aparecer, mas o i vai aparecer demais em João, essa tradução de i. Então aqui a gente já começa a aprender algumas palavras, né, já tem a palavra pater, já tem a palavra que mais? Tem a palavra filho, já sei qual é a palavra filho, já sei a palavra para entregar, por exemplo, né, esse verbo aqui ele tem vários significados, tá? Vários significados. E aí tem que ter certo cuidado aí, em cada contexto ele vai ter um significadozinho diferente ali em algumas questões. Então basicamente é isso, né? Esse era um vídeo mesmo para estar apresentando algumas palavras, mostrando algumas classes gramaticais. Não era necessariamente uma exegese do texto, um provar por A mais B e tal coisa, mas é mesmo para estar em contato com o texto e fazendo essa separação no texto e já aprendendo no texto os artigos, já aprendendo no texto os substantivos, os adjetivos, enfim, né, os verbos também, a forma como eles aparecem. Ou seja, você pode encontrar em outro texto, né, aqui este verbo de uma forma diferente, esse também o mesmo verbo, mas de uma forma diferente, num tempo diferente, enfim, né? E aqui em casos diferentes, né? Deixa eu ver, opa, pronto. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí, né? Se gostou, se não gostou, comenta aí, que a gente vai estar dando seguimento aí a esse tipo de observação, né? Já mostrando as classes gramaticais para você, como que elas aparecem no texto. É uma forma também de a gente está adquirindo palavras, aprendendo algumas estruturas, vendo como algumas coisas aparecem, né? Que texto que tem lá embaixo daquela tradução que estou olhando, né? Então é isso. Isso aí. Comenta aí embaixo se você gostou ou não gostou. Se chegou até aqui, comenta, porque raramente alguém chega a um tempo aí do vídeo assim, né?